Meus irmãos, quem já achou, pode se colocar de pé, vamos ler esse texto. São apenas 4 versículos, eu prometo que a gente não vai fugir dele, então você pode ficar com a sua Bíblia aberta durante toda a exposição. Diz o texto: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por nos permitir mais uma vez ouvir a tua palavra, sendo ministrada aos nossos corações, e eu te peço que nessa tarefa eu possa ser fiel, e que nessa noite saiamos daqui de posse dos ensinamentos dessa porção das Escrituras, que o teu Santo Espírito possa iluminar nossa mente, para que possamos chegar ao término desta sublime tarefa com êxito. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. São 4 versículos. Não vou gastar tanto tempo nessa noite, mas não vou deixar você sair daqui sem entendê-lo. Essa é a minha oração a Deus. Meus irmãos, na primeira parte da carta que nós expomos há não muitos dias, João se direciona a Gaio. Vamos ao primeiro versículo, diz o seguinte: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Esse é o destinatário dessa carta. Diferentemente das outras 2 cartas, não é direcionada a uma igreja, e sim a um indivíduo. Quem é Gaio, nós já falamos. Não se sabe ao certo qual dos Gaios, porque pelo menos 4 textos eu mostrei em que esse nome é citado, e era muito comum na época. Mas é certo que Gaio era um líder da igreja, a quem João amava, por quem ele orava, e suas principais petições a Deus era para que Gaio tivesse saúde física e espiritual, para que ele continuasse andando na verdade. Gaio é alguém de dentro da comunidade que é usado por Deus para que esta igreja tenha consciência missionária. Daí, nessa noite, esse texto se encaixa bem para a gente. Era uma pessoa que trazia essa consciência aos membros, mas não somente isso. Ele dava, através das suas atitudes, através da forma que ele agia, com estrutura missionária para os vocacionados. Quando nós meditamos aqui no texto da 2ª epístola de João, nós vimos que quando alguém recebe, ainda na terceira, na realidade na terceira, você percebe que quem recebe uma pessoa, tanto na 2ª quanto na terceira a gente percebe isso. Quando alguém recebe uma pessoa que traz algo diferente do Evangelho, ela está concordando com o ensino dessa pessoa. Automaticamente, se ela concorda com o ensino que é fora ou é extra bíblico, ela está se tornando participante das obras daquela pessoa. Quem prega fora da palavra, quem prega além do ensino de Cristo, está provocando o mal dos seus ouvintes. Se eu concordo com isso, eu também me torno participante então das obras malignas dessa pessoa. E a orientação de João a Gaio é que ele faça diferente daqueles que têm recebido pessoas que pregam fora ou além do ensino de Cristo, mas que ele seja hospitaleiro para com aqueles que de forma itinerante têm pregado a palavra a todos que eles podem.
Na realidade, as nossas pernas são muito curtas quando se fala de campo missionário. Apesar de nós entendermos que o nosso campo missionário está ao nosso redor, pode estar dentro da nossa casa, pode estar dentro do nosso trabalho, pode estar dentro até mesmo da igreja que frequentamos, está na nossa rua, está no nosso bairro, está na nossa cidade, ampliando um pouco, mas chega uma hora que as nossas pernas não vão alcançar um pouco longe, mais longe do que isso. E aí é necessário que a gente agora ajude aqueles que têm condição de ir onde nós não podemos, para que essa palavra continue a se expandir. Eu não posso me contentar com a força que eu tenho de proclamação do Evangelho, se outros podem continuar essa tarefa de uma forma igual a mim, ou muito melhor, o que é mais corriqueiro, que eles façam muito melhor do que eu faço. Por isso, a igreja se envolve não somente com o trabalho de conscientizar os membros acerca da sua missão. Quando nós saímos daqui, depois de ouvir várias palavras que já foram ministradas para a gente, nós temos a consciência de que aquele que senta ao nosso lado no ônibus e não conhece a Deus, é o alvo da nossa pregação. Se ele conhece a Cristo, maravilha, nós vamos continuar a edificá-lo. Mas se ele não conhece, depois que nós pregarmos, ele se tornará indesculpável. E haverá ali naquela nossa atitude de pregar aquela pessoa, há uma grande possibilidade de que as nossas palavras sejam utilizadas pelo Espírito Santo para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Nós nunca poderemos perder de vista que a nossa pregação sempre vai ter seus efeitos, se ela for feita de forma íntegra e fiel. Quando pregamos a crentes, é o que nós estamos fazendo hoje à noite, nós pregamos para o crescimento espiritual, para a edificação do corpo de Cristo. Mas isso também, a mesma pregação para o descrente, vai ter seus efeitos, para despertar quem é Cristo no seu coração, para mostrar a ele que a sua vida não se resume ao que ele tem passado nos últimos anos, mas que há algo novo e muito melhor para a sua existência. Mas a consciência missionária que nós temos como responsabilidade para com os membros é apenas um passo. Há necessidade de que nós também demos a estrutura missionária para os vocacionados. Nem sempre a igreja vai ter uma grande quantidade de vocacionados para o campo missionário. Às vezes ela tem uma grande quantidade de vocacionados para o trabalho interno. Mas quando ela tem pessoas para serem enviadas, é maravilhoso. Se não tiver, ela tem por responsabilidade receber as pessoas que estão fazendo esse trabalho de forma itinerante e dar condição para que eles continuem a fazer depois da visita que os faz. Como assim? Os irmãos devem se lembrar que nós já recebemos aqui uma missionária que estava fora e o seu marido veio aqui, ele até falava em francês e ela traduzia, né? Eu acho que foi no ano passado, finalzinho do ano passado. E veja, eles vieram para cá, mas daqui, depois daquela pregação, depois de mostrar aquele trabalho missionário, eles foram para outras igrejas fazer o mesmo trabalho. O que eles estavam fazendo? Transmitindo o quanto o Evangelho tem transformado no local onde eles estão servindo. Isso nos edifica, isso nos traz mais consciência missionária. Mas só recebê-los e dizer muito obrigado por trazer consciência missionária para nós não é suficiente. Nós os recebemos porque sabemos que eles têm nas suas mãos a posse da palavra de Deus e têm pregado de forma fiel, e Deus tem honrado, abençoado o trabalho das suas mãos, trazendo várias vidas para o seu reino. E o que é que nós podemos fazer além de agradecê-los e apertar a mão deles e os despedir em paz?
dar estrutura para que essa missão continue, dar estrutura para que essa missão cresça, porque muitas vezes nós não temos condição de fazer o que eles estão fazendo. E mesmo que nós tenhamos condição de fazer o que eles estão fazendo, é ótimo quando nós nos envolvemos e auxiliamos pessoas que nós sabemos que vão continuar o trabalho com a mesma seriedade que nós encaramos. Então, Gaio era uma pessoa que fazia exatamente isso. Trazia para os irmãos uma consciência missionária, mas essa consciência missionária tinha que desembocar numa estrutura missionária para aqueles que passavam pela cidade, que passavam pela sua igreja, que falavam aos irmãos da sua igreja, para que eles pudessem também abençoar a vida daqueles irmãos e eles pudessem chegar a outras localidades. Então era abrigo, comida e recursos. Às vezes quando a gente recebe, quando eu falo a gente, é generalizando, não é a nossa igreja que faz isso. Aqui a gente age de uma forma diferente. Mas às vezes ouve-se relatos de alguém que recebe uma pessoa de fora, sabe dos custos do deslocamento e tudo mais, e recebe em sua casa, dá o alimento e depois diz, pode voltar para casa. Como? Muitas vezes esse deslocamento vai ser extremamente custoso e a gente não tem às vezes a sensibilidade de dizer, bom, além da cama para descansar, além do alimento físico, eu preciso dar o recurso para que ele volte, ou o recurso para que ele siga. E pode ter certeza que esse recurso não precisa ser dos maiores. Não é um recurso para que a pessoa na próxima parada se hospede num hotel de 5 estrelas, mas é que ele tenha condição de dignamente seguir fazendo a obra do Senhor. O missionário não é aquela pessoa, e aí para quem está no curso de vocação e espiritualidade deve ter já escutado isso, pastor Jamerson, algumas vezes. O missionário não é aquela pessoa que sai do seu conforto e vai sofrer no campo missionário. E quanto mais sofrido, parece que mais poder ele tem e mais credibilidade as pessoas dão a ele. Não é isso. É a pessoa que sai do seu conforto para viver para Deus, única e exclusivamente na proclamação do Evangelho. É com isso que ele vai se ocupar na maior parte do seu tempo. Infelizmente, por falta de recursos, muitos dos nossos missionários, mesmo no campo, precisam se desdobrar em 2, 3 atividades. Então, eles perdem tempo também da sua atuação missionária. O tempo que eles poderiam estar se preparando, pregando, aconselhando, visitando, eles precisam dar de expediente de trabalho, porque eles não vão deixar a família deles desassistida. E nem foi para isso que Deus os chamou, para ir para outra localidade passar necessidades. Então Deus dá a eles as condições mínimas para que eles não venham a murmurar e voltar dizendo, Deus não cuidou de mim enquanto eu estava no campo. E de quem é a responsabilidade para que essa estrutura exista e que eles possam a cada dia melhorar o tempo que eles tenham de trabalho, de estudo, de preparo? A responsabilidade é da igreja. É essa estrutura missionária que Gaio falava com os irmãos e ele mesmo fazia, que é a responsabilidade da igreja e que a igreja precisa abraçar. Gaio ensinava, alertava, buscava meios para o apoio, sustento e envio de pessoas vocacionadas ao campo. Não adianta uma igreja dizer que é missionária se ela não fizer exatamente isso. Ensinar a respeito de missões, alertar para a responsabilidade que nós, enquanto corpo de Cristo, temos de sustentar em oração e recursos os missionários, buscar meios para esse apoio, meios para esse sustento e também enviar pessoas. Se você faz parte dessa comunidade, você sabe que ela faz tudo isso.
não para a sua glória, mas para a glória de Deus, para que o nome dele continue a ser proclamado, para que mais pessoas possam desfrutar do mesmo amor que nós desfrutamos. É importante que haja um sentimento de necessidade missionária, porque quando nós entendemos que é necessário fazer missões, é que nos vem a compreensão de que o simples fato de receber missionários na nossa casa é uma das variadas formas de contribuir para a obra. Certamente, se você não esteve presente em muitos cultos de missões, mas você já escutou a frase: missões se faz indo, orando e contribuindo. E às vezes se diz indo ou orando ou contribuindo. Pela exposição de 3 João, nós percebemos que é muito mais do que isso. Você pode ir, se esse for o seu chamado. Se for o seu chamado ir, isso não te isenta de orar pelo ministério de outros. E mesmo que você vá e ore, você também contribui. E esse contribuir é só em recursos? Não. O receber em casa, a hospitalidade, que é o tema geral da carta, é uma das formas da gente contribuir para a obra de Cristo. E essa é uma das mais difíceis. Às vezes porque nós, infelizmente, nos deparamos com pessoas, espero que a gente não tenha esse desprazer aqui em nossa comunidade, mas a gente às vezes se depara com pessoas que fazem exigências. Particularmente como líder de departamento, de igreja, eu já tive essa experiência de convidar uma pessoa, ou tentar convidar uma pessoa, e ela dizer: preciso disso, disso e daquilo outro. Primeiro eu nem consegui chegar na pessoa, foi na assessoria. E o e-mail vinha com uma lista. E isso não é uma coisa de um missionário que realmente entende o que ele vai fazer no campo, ou de uma pessoa que realmente se colocou nas mãos de Deus para viver para o seu louvor. Até mesmo por algumas situações desse tipo, tem pessoas que dizem assim: eu não vou receber o missionário fulano porque eu não sei se minha casa é suficiente para ele, eu não sei se a comida que eu vou poder oferecer para ele vai ser exatamente o que ele está esperando, eu não sei se o quarto que eu preparei para ele vai ser de acordo com aquilo que ele está acostumado a ter. Mas sinceramente, meus irmãos, se o coração do missionário está em Cristo e na sua obra, tanto faz para ele os melhores hotéis de São Paulo, como a sua casa de 2 cômodos. Tanto faz para ele se o jantar que será servido será no melhor restaurante daqui da cidade, ou se será na sua mesa de jantar. Tanto faz se os pratos são belíssimamente decorados, ou se vai ser naquele marronzinho do Duralex mesmo. Tanto faz. Porque o que importa é que ele seja sustentado em seu espírito, para que o trabalho de Deus seja feito. O corpo, com certeza, não vai perecer. Se nós estivermos fortes e abastecidos da palavra, o resto Deus faz, e nós só precisamos seguir as suas orientações, sem expectativas de que as glórias sobrevirão às nossas vidas, porque toda a glória devida deve ser colocada para Ele. Se é ponto pacífico entre nós que a palavra deve ser pregada a todo tempo, em todo lugar, dá um auxílio momentâneo. Receber em casa durante uma noite, por exemplo, um missionário itinerante faz parte da nossa responsabilidade enquanto igreja. Eu também já tive a oportunidade de estar passando por uma cidade, ou ir pregar, ou participar de uma reunião de líderes, e ter que dormir na casa de um irmão, ter que dormir na casa do pastor. E eu sei o quanto é constrangedor, a gente fica cheio de perna. Mas quando a gente é recebido, bem recebido, tudo é maravilhoso. Me lembro de uma vez que eu estava com a Angélica em Rio Tinto,
E era impressionante, eu olhava assim e dizia: Jesus, a casa não tinha laje. E começou a ter muito mosquito. Eu digo: bom, não tem problema não. Repelente eu não posso usar. Se você quiser me matar, bota Baygon perto de mim. Então podia. Então eu disse: vou me cobrir e amanhã Deus proverá. Meus irmãos, depois que nós saímos do encontro de líderes, chovendo muito mais grosso do que estava chovendo hoje, a irmã que nos recepcionou estava dormindo. E nós estávamos do lado de fora batendo na porta. Batendo na porta, batendo na porta. Irmã Maria, irmã Maria. E o pastor que nos recebeu gritava do mesmo jeito. E quanto mais gritava, mais parece que a mulher dormia. Meu Deus. Era quase 11 horas da noite. A gente ficou naquele constrangimento. Não grita não, porque a mulher está dormindo. E o filho dela, que trabalhava em outro local, em outra cidade, estava vindo de ônibus da escola. E eu acho que só chegaria meia hora depois do horário que a gente tinha chegado. Então, se a irmã Maria não acordasse, a gente ia ficar do lado de fora. 3 pessoas, um guarda-chuva. Irmã Maria acorda, pelo amor de Deus. Mas era aquele o local que Deus tinha reservado para a gente. Se a gente tivesse em qualquer outro local, a gente poderia pensar: chegava lá, era só abrir a chave, pegar a chave, abrir assim o quarto, estava o ar-condicionado esperando. Passava o cartãozinho assim, né, botava lá para a luz acender, maravilha. Deus nos colocou na casa da irmã Maria. E ela demorou a atender. Sem problemas. Dormimos feito uma pedra. Porque no outro dia precisávamos retornar para Campina Grande. Qual a surpresa de Angélica quando acorda? Minha testa está lotada de calombo de mosquito. Disse: meu filho, o que foi que aconteceu? Eu disse: os mosquitos me pegaram. Irmã Maria, muito obrigado por ter nos recebido. E ela olhava assim para a gente e dizia: olha, é tudo muito simplesinho e tal, e não se preocupe não repare na bagunça. Aquela conversa que a gente faz toda vez que recebe alguém. Eu dizia: irmã, só em ter recebido a gente, com a alegria que a irmã recebeu, a gente desculpa a chuva que levou, a gente desculpa os mosquitos que picaram. Por quê? A forma como se recebe uma pessoa como vindo da parte de Deus, entendendo que ela precisa descansar, não é porque depois ela vai para o lazer, ela precisa descansar porque ela vai seguir para outra missão. Então ela deu o melhor que ela tinha. Eu não tenho o que reclamar. E eu tenho certeza que qualquer missionário não vai ter do que reclamar de todos a palavra do momento, né? Todos os perrengues que já passou. Por quê? Porque eles passaram para a glória de Deus, para poder anunciar a palavra de Deus. E cada experiência que a gente tem é maravilhoso para que a gente, no final das contas, diga assim: em todas as coisas Deus nos livrou. Em todas as situações Deus foi conosco e nos deu exatamente o que nós necessitávamos. Ele supriu todas as nossas necessidades. Nós não temos do que reclamar. Somente agradecer a Deus pela oportunidade de ser seus mensageiros. Se Ele não fizesse nada disso, a gente já tinha muita coisa para agradecer. Mas a gente ainda tem o privilégio de levar essa mensagem. Então, seja onde for, passando pelo que passar, que a gente tenha essa visão de que a igreja precisa estar de braços estendidos, para que essas pessoas tenham as condições necessárias de fazer aquilo para que foram chamadas. Só que esse texto começa no versículo 9 dizendo assim: escrevi à igreja. Quem escreveu? João. João escreveu à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Veja só, há um contraste entre Gaio e Diótrefes em toda essa carta, pequena carta.
Porque Gaio é alguém a quem João ama, é retratado como uma pessoa justa. Só que Diótrefes já é aquele que é injusto. Os dois homens estavam em polos opostos. Gaio graciosamente hospitaleiro, Diótrefes não nos recebe. Gaio amava a verdade, amava receber quem trazia a palavra de Deus à sua comunidade. Diótrefes recusou a verdade, amava a si mesmo e ameaçou todos com a sua autoproclamada autoridade na igreja. Esse é um grande ponto. João, um dos apóstolos, se apresenta como o presbítero, o pastor, o líder, o que vai conduzir aqueles irmãos na palavra do Senhor. Gaio é alguém que também é líder da igreja, mas em momento algum João nem cita que ele é líder. É apenas um irmão que ajuda a igreja a ter consciência missionária. Mas de fato Gaio era presbítero. Quem era Diótrefes? Um líder de outra igreja, mas que não necessariamente era presbítero dessa igreja. Não da mesma forma que Paulo, por exemplo, se apresenta como apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Não, ele era autoproclamado autoridade da igreja. Será que nos nossos dias tem alguém dessa forma? Autoproclamado autoridade na igreja que lidera? Apenas reflitamos e lembremos internamente de alguns casos que nós talvez conheçamos. Uma autoridade que é autoproclamada não resiste às dificuldades do trabalho. Eu sou o líder, eu sou a autoridade nesta igreja. Todos devem seguir os meus ensinamentos, todos devem seguir as minhas orientações. Um certo grupo da igreja decide não seguir todas as orientações. Provavelmente aquela pessoa vai se desanimar, vai se irritar, e no primeiro obstáculo ela sai, porque ela quer ser atendida nas suas reivindicações. Aquele que de fato foi chamado por Deus sabe que as dificuldades existirão, sabe que as comunidades às quais ele vai auxiliar são heterogêneas, porque ninguém tem a mesma cabeça do outro. Nós temos um único objetivo e devemos ter um único intuito de estar aqui e de trabalhar para o Senhor. Mas é fato que em várias questões da vida podemos ter pensamentos diferentes. Talvez a opinião que você tem do tema A não é a opinião do irmão sobre o mesmo tema. Só que o elo que nos une faz com que essas diferenças sejam minimizadas, porque o mais importante é que estejamos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. As opiniões diferentes não podem ser superiores ao que a palavra nos indica a fazer. Por isso, então, quando nós observamos alguém que é chamado por Deus, essa pessoa não se irrita e larga o trabalho. Ela tem paciência e admoesta os irmãos para que a gente chegue ao máximo de concordância dentro da palavra. Diótrefes recusou a verdade. Ele amava a si mesmo e usou da autoridade não para orientar os irmãos, mas usou para ameaçar vários deles. A diferença entre Gaio e Diótrefes não era primordialmente doutrinária, mas comportamental. Gaio ensinava, Diótrefes desviava. Gaio fazia com que as pessoas fossem conscientes quanto à missão. Diótrefes não recebia missionários. Gaio ajuntava, agregava.
Diótrefes ameaçava. João repreendeu Diótrefes não por heresia, mas por altivez. Isso é uma coisa de se observar. A forma como João descreve Diótrefes é como um que gosta de ser o mais importante entre eles. Gosta muito de ser o mais importante entre eles. E como ele descreve Diótrefes, é o cerne da questão. Ele gosta de ser o mais importante. A palavra que João utiliza aqui, no grego, é filoproteu. É composta das palavras philos, amor, e protos, primeiro. Ele tem amor por ser o primeiro. Em outras versões que não a minha NVI, você vai ver que ele tinha amor, ele gostava de ter a primazia. Ele gostava de ser o mais importante. Ele tinha amor por isso. Então, isso descreve uma pessoa que é egoísta. Uma pessoa que é egoísta vai pensar naqueles que estão passando pela igreja que ele congrega e que vão precisar de auxílio para continuar o seu trabalho? Não. Egoísta já está dizendo, ele vai pensar em si mesmo. Egocêntrico. Está vindo aqui um missionário nos visitar. Escute ele, mas fique com o meu ensinamento, que eu tenho ensinado a vocês todos os domingos. É uma pessoa que o ego fala muito mais alto. Ele é o mais importante, ele gosta de ser o mais importante. E o tempo presente, quando diz ele gosta, não é que ele gostou de ser importante, ele gosta de ser o mais importante entre eles. Indica que esse foi o padrão constante da vida de Diótrefes. Ou seja, não teve um momento da sua vida em que ele tenha sido fiel aos ideais da missão. Mas era característica dele ser alguém egoísta, egocêntrico, que tinha amor por ser o primeiro. Essa expressão proteu, do filoproteu, que descreve Diótrefes, vai aparecer apenas em um texto do Novo Testamento todo, Colossenses 1,18, que diz: ele é a cabeça do corpo. Quem é ele? Cristo. O corpo que é a igreja. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ou seja, ele é o líder. Ele é o mais importante. Cristo é o mais importante. E ele continua dizendo assim: é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Em tudo. Na missão, quem é o mais importante? Cristo. Nos nossos cânticos, quem deve ser reverenciado? Cristo. Nas nossas leituras, para quem devemos apontar? Para Cristo. No nosso coração, quem deve ser o único e o primeiro? Cristo. A quem nós devemos adoração? Cristo. De quem nós devemos escutar as orientações? Diótrefes nunca poderia tirar a preeminência que só pertence a Cristo. Ninguém pode ter a glória que só pertence a Cristo. Ao rejeitar aqueles que estavam representando Cristo, Diótrefes estava em vigor, usurpando o seu papel como cabeça da igreja. Isso é muito sério. Por essa razão, o apóstolo João declara no versículo 10: portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Veja só, João não iria ignorar esse desafio à sua autoridade. João escreve uma carta que não é mencionada aqui. João escreve uma carta dizendo para que Diótrefes receba pessoas da sua confiança.
João escreve outra carta para que Gaio também possa receber pessoas que sejam da sua confiança. Essa carta provavelmente foi interceptada e destruída. Ela não está presente nas Escrituras. Ele ignorava a autoridade apostólica. Ele ignorava a indicação de João de promover neles uma consciência missionária e que deveria ser repassada para os membros da igreja. João não poderia de forma alguma ignorar esse desafio, não só para com a sua autoridade apostólica, mas também para com o governo de Cristo na igreja. João não ia dizer: meus irmãos, recebam um missionário fulano, se Deus não tivesse indicado para ele: olha, essa pessoa prega a minha palavra, confie nele, receba-o. Fiquei muito feliz quando o Graciano falou exatamente sobre isso. Nós não temos hoje novos desafios, por exemplo, de auxiliar a obra em Alagoa Grande e a Missão Barnabás, simplesmente porque o pessoal veio aqui, pastor Rony gostou do que eles expuseram e disse assim: vamos agora ajudá-lo. Não, é direção de Deus. E a certeza da direção de Deus nos é fortalecida quando a igreja que tem a consciência missionária abraça a visão e ajuda a fazer com que tudo se torne concreto. Ou seja, que o auxílio chegue até a outra ponta. Quem teve a oportunidade de ir na convenção à noite, viu João Neto. Eu tive a oportunidade de sentar pertinho dele por ali e falar com ele no final do culto, lá na FIEP. Você olha para ele e tanto de relatos que a gente já teve aqui, você diz assim: meu Deus do céu, o que tem de pequenininho tem de poderoso nas mãos de Deus. E nisso você vê que você não precisa ser a pessoa mais alta, mais forte, mais inteligente, mais rica, mais estudada, para que Deus possa lhe utilizar para fazer a sua obra. Você precisa ser disponível. Ele foi disponível. Itaporanga está conhecendo a Cristo. Nós somos disponíveis. Outras pessoas conheceram a Cristo através do trabalho das nossas mãos. Assim nós esperamos. Assim nós oramos para que Deus continue trazendo consciência missionária para nós e que outras pessoas possam ser ajudadas por nós e enviadas por nós. Mas João não podia de forma alguma perceber que o governo de Cristo na igreja estava sendo desconsiderado. Qual a atitude de João para com Diótrefes? Ele diz: eu chamarei a atenção dele para o que ele está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Ele iria expor Diótrefes diante da congregação, fazendo da sua conduta uma questão de disciplina na igreja. Veja só, 1 Timóteo 5, 19 e 20 vai nos dizer o seguinte: não aceite acusação contra um presbítero. Quando Diótrefes se recusa a ouvir as orientações de João e dirige palavras maldosas contra ele, ele está intentando acusações contra um presbítero, que é assim que João se apresenta. Mas a palavra está dizendo aqui, Paulo orientando Timóteo: não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Diótrefes estava pecando, e os outros precisavam ver que o tipo de pecado que estava sendo cometido por Diótrefes não teria de forma alguma aceitação por parte de João, que era aquele que estava enviando cartas para orientar as igrejas. Se necessário fosse, João se utilizaria da sua autoridade não autoproclamada, mas apostólica, para lidar com Diótrefes. Ele poderia acusar João de várias coisas, mas contra ele pesavam pelo menos 4 acusações. Quais são? Primeiro, proferiu palavras maldosas contra nós. É muito feio quando a gente, sabendo do esforço
de um irmão como Gaio, de um irmão como João, começa a falar mal deles. É muito feio quando a gente, ao invés de unir esforços para que as pessoas percebam o quanto Deus tem feito na vida daqueles irmãos, a gente comece a lançar palavras maldosas. Essa é a primeira acusação contra Diótrefes, mas tem uma segunda: ele não recebeu os missionários itinerantes fiéis. Não era qualquer tipo de missionário, eram os fiéis. Porque quando você recebe, você está concordando com a sua palavra. E ele tinha dito aqui que Gaio deveria receber com hospitalidade os irmãos como esses, versículo 8, para que ele se tornasse cooperador em favor da verdade. Já que Diótrefes recusou a verdade, então ele não recebeu os missionários fiéis. Terceira acusação: não permitiu que os irmãos recebessem. Ele diz: não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los. É o famoso: ele nem faz, nem deixa fazer. Que Deus nos livre de ter qualquer irmão que se levanta na comunidade para dizer: olha, eu nem faço, e se alguém fizer, eu vou desmotivá-lo para que ele deixe de fazer. Ainda mais sendo um líder. Não era assim que ele deveria agir. E o versículo, a quarta acusação, finalizando o versículo, ele diz: e os expulsa da igreja. Ou seja, ele expulsou da igreja quem o desobedeceu. Qual a ordem dele? Nem eu recebo, nem vocês recebem. Mas espera aí, as pessoas devem obedecer a ele ou obedecer a Deus? A gente escuta a orientação do líder até o momento que ele continua escutando a orientação de Deus. No momento que ele se desvia, é melhor desobedecer a ele do que desobedecer a Deus. Mas ele gostava de ser o mais importante. Então a palavra dele tinha que ser a mais importante. Se alguém desobedeceu, sai da igreja. Ele botava para fora. Diótrefes trata a igreja como se fosse sua, disciplinando todo aquele que lhe desobedece. Eu tremo nas bases e faço o possível para não dizer, para não proferir a seguinte expressão: a minha igreja, porque a igreja não é minha, é a igreja na qual eu congrego, é a igreja na qual eu sirvo ao Senhor juntamente com meus irmãos, é a igreja na qual eu tenho o privilégio de subir ao púlpito e expor a palavra de Deus ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Porque a igreja não deixou de ter um dono. E quem é o dono da igreja? É Deus. Diótrefes poderia se achar o mais importante e gostar de ser o mais importante, mas ele não era nada mais do que qualquer outra pessoa da igreja que ele estava presente. O único que é maior, aquele que é maior do que o templo, como diz Mateus 12,6, é Deus. Se não ouvirmos as orientações de Deus, iremos mal. Se não respeitarmos o governo de Deus sobre a sua igreja, nós iremos mal. A disciplina corretiva, meus irmãos, ou seja, a exclusão da membresia, é o último recurso. Diótrefes estava fazendo isso como se fosse a coisa mais comum do mundo. No corpo de Cristo, aquele que peca é repreendido, de fato, mas ele é tratado, ele é admoestado, na busca de que ele mude o seu comportamento e possa retornar à comunhão com os demais. As pessoas nem estavam pecando, estavam recebendo os missionários que ele não quis receber, e mesmo assim ele estava colocando para fora. Nós somente retiramos do nosso meio aquele que é impenitente, isso é, o pecador que não se arrepende, e por conta disso ele acaba levando outros a terem atitudes semelhantes a ele. O pecador impenitente que tinha na igreja de Diótrefes era ele, e não podia ser disciplinado, por conta da sua autoridade autoproclamada.
As ações de Diótrefes mostravam que, apesar de ser líder na igreja, lembre-se, autoproclamado, ele ainda não era regenerado. Não era. Porque se ele fosse regenerado, qual seria a convicção do seu coração? Se tem alguém que está pregando o evangelho, vamos recebê-lo com alegria. Se tem alguém que está pregando o evangelho, vamos auxiliá-lo a ir mais longe. Se tem alguém que está pregando o evangelho, vamos dar todas as condições para que ele melhore ainda mais no seu trabalho, no seu ofício. Não havia nele um senso de compromisso em nutrir os cristãos com a santa palavra de Deus. Muito menos havia no seu coração o zelo missionário. No versículo 11, João então exorta os irmãos da igreja de Gaio a não imitar o que é mal. Perceba, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Aquele que faz o bem como Gaio, sendo hospitaleiro para com os missionários que pregam a verdadeira mensagem do evangelho, incentivando outros irmãos a cooperar da mesma maneira com as missões da igreja, esse procede de Deus. Aquele que faz o mal como Diótrefes, dividindo a igreja, impedindo outros de fazer o bem que ele mesmo não faz, aplicando disciplina injusta e antibíblica, esse não viu a Deus. O versículo 12 nos mostra que Gaio não estava só na prática do bem. O versículo 12 nos diz: quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio era outro irmão, líder de uma igreja, cujos membros davam bom testemunho a seu respeito. Como é bom quando alguém escuta seu nome e dá boas referências a seu respeito. Quem é fulano? Ah, é um irmão lá da igreja, está envolvido no evangelismo, participa das atividades da igreja, gosto muito de estar perto dele. Quem é o irmão? Ah, ele canta no conjunto da igreja, ele está se envolvendo também em cultos em outras congregações. Ele está sempre disponível para estar ajudando as pessoas. Ah, quem é fulano? Aí ele ministra de vez em quando lá na igreja. Está se preparando, é um seminarista. Está se dividindo entre trabalho e estudo. E a gente está orando por ele para que Deus possa capacitá-lo cada dia mais. É muito bom quando alguém tem coisas boas para dizer a nosso respeito. Quando não existe em nós abertura para que alguma acusação seja feita contra a gente. É bem verdade que há vários indivíduos que agem em desconformidade com a palavra de Deus no que diz respeito à obra missionária, mas o que nos conforta e nos anima é saber que o dono da igreja continua sendo o mesmo, e que ele continua a levantar homens e mulheres que procedem dele, ou seja, que fazem o bem e que dão prosseguimento à sua obra. A verdade, meus irmãos, sempre prevalece. O que as Escrituras nos impelem a realizar em nome do Senhor deve falar mais alto aos nossos corações do que as más orientações dos Diótrefes que possamos encontrar na nossa caminhada. Perceba que o texto aqui é muito claro ao dizer que não somente eles testemunham, mas a própria verdade testemunha a seu favor. O que isso quer dizer? As pessoas viam que Demétrio trabalhava em prol da obra do Senhor e vivia em conformidade com a sua palavra. A própria verdade do evangelho mostrava quem é um cristão. Tem essas características. Quem tem essas características? Demétrio. Quando a gente comparava, dizia: ele é um verdadeiro cristão. Ele é uma pessoa em quem podemos confiar e ouvir as suas pregações e ouvir as suas orientações, porque ele quer nos ver no caminho do Senhor, fazendo a sua vontade. Nessa noite eu espero que a gente saia daqui compreendendo que é necessário que os nossos esforços possam alcançar aqueles que pregam
a verdadeira palavra do Senhor. E para isso, enquanto líderes, nós estamos aqui disponíveis nas mãos do Senhor para despertar na igreja uma consciência missionária. A cada ministração, a cada ação voltada para esses homens e mulheres que estão disponíveis nas mãos do Senhor. Mas consciência missionária se reflete nas ações, na elaboração e na manutenção da estrutura missionária. Nós sabemos o Deus a quem nós servimos. Nós queremos fazer a sua vontade e o glorificar para sempre. Portanto, entendamos a nossa responsabilidade enquanto igreja. Coloquemos nas nossas mentes tudo o que é necessário para a obra missionária e trabalhemos para que essa estrutura não se quebre, mas que ela se fortaleça e que seja mantida por cada um de nós, para a glória do nome do Senhor. Amém?